Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro de reforço. Desculpe pela minha voz, mas tenho estado rouca nos últimos dias e de manhã a coisa sempre fica mais crítica, não é mesmo? Até lá na hora do almoço já vai melhorando, mas de manhã, pelo menos, outro dia, tá com uma voz sexy. Pelo menos por algum tempo, né? Quando eu viajo, acabo tomando muito ar-condicionado por causa do avião e acabo ficando assim. Preciso achar uma solução para isso, não é mesmo? Viajando cada vez mais fica difícil. E aí, como vocês estão? Como está a vida? O que vocês estão fazendo no mês da prosperidade? Contem aí para mim como está a vida, desde quando você está aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai fazer Pense Comigo, tentando compreender e olhar e ver quais são os elementos que faltam, as ações que faltam, o que precisa ser ajustado ou alinhado para que você continue avançando, para que você avance mais rápido. Me digam aí se vocês estão me vendo e me ouvindo bem, eu esqueci de perguntar. Aí já vou dizer que às vezes eu vou tossir, tá? Às vezes não vai dar tempo de fechar o microfone, então já me desculpem antecipadamente. E aí eu quero trazer aqui uma percepção para vocês que é muito importante. Que é muito importante, que é sobre a maneira como a gente olha para as coisas. Ontem eu ainda estava conversando com o Ramon sobre isso, porque a gente tem treinamento dos anfitriões daqui uns dias. Eu estava trocando uma ideia sobre isso com ele. Inclusive, gravei uma aula dessa para os anfitriões, que vai ser liberada em breve no treinamento. A gente está vivendo uma vida aqui. Vocês estavam lá perdidos no caminho, e aí algum dia a gente se encontrou, certo? E o que a gente está buscando aqui é construir uma vida memorável, ou seja, uma vida com memórias, uma vida que a gente se orgulhe de contar, que a gente fique feliz, que a gente fale, beleza, eu dei check na vida, eu fiz o que eu queria, eu realizei os meus sonhos. Esse é o tipo de vida que a gente está construindo aqui. E é sempre muito importante a gente se lembrar disso. Porque na dúvida, gente, quem aí já leu o glossário do GPS, que fica lá no marca-passos? Ali tem uma ótima, responda aí para mim, quem já leu? Ali a gente tem tópicos das nossas premissas, ali a gente tem lembretes do que a gente está fazendo aqui, que realmente é que, na dúvida, na dificuldade, aquilo é, contribui muito para que você perceba para onde você tem que olhar. E na construção dessa vida memorável, a postura que a gente tem é uma postura divergente, ou seja, é uma postura diferente do que o mundo está vivendo lá fora, certo? E nós sempre vamos nos pautar em homens desafiados, mulheres valorizadas, crianças protegidas, beleza? Então, quando você ficar na dúvida, o que que a gente está buscando, o que que a gente está fazendo? A gente está construindo uma vida memorável e essa é uma vida rica, uma vida que tem dinheiro, uma vida que tem saúde, uma vida que tem relacionamento bom. E você vai chegar aqui em estado e estágios diferentes. Às vezes o seu estágio é estar casado, às vezes o seu estágio é estar solteiro, às vezes o seu estágio é estar bem casada, às vezes o seu estágio é estar mal casada, às vezes o seu estágio é estar viúvo, viúva ou separado. Às vezes o seu estágio é endividado. Às vezes o seu estágio é já consegui acumular alguma coisa. Às vezes o seu estágio é estou começando do zero. Mas o que é que nós estamos buscando e para onde nós estamos olhando? Para uma vida rica. E essa vida rica vai ser diferente para cada um,
porque vai depender do plano perfeito. Só que nós sempre vamos olhar para os pilares: corpo, relacionamento e finanças. De modo que nós sempre vamos buscar uma vida abundante, abundante naquilo que te faz feliz, abundante naquilo que brilha os seus olhos, abundante naquilo que faz o seu coração bater mais forte, certo? É isso que a gente está construindo aqui. E dentro disso, nós temos uma estrutura. Ah, beleza. O seu estado, o estágio. O seu estado, muitas vezes, você chega aqui bagunçado, bagunçado emocionalmente nas suas relações, na maioria das vezes é isso que acontece. E nós vamos organizando o seu estado conforme você avança aqui, para que você avance mais rapidamente, para que o seu estágio vá melhorando, para que o degrau que você está vá melhorando. E uma coisa muito bacana em tudo que a gente vive isso aqui é a nossa proximidade, a nossa aliança. E nós sempre vamos dizer para vocês, somos pessoas reais, vivendo desafios reais, construindo uma vida memorável. Então, quando a gente está falando de estágio, vocês mesmos veem o estágio do Elton há um tempo atrás e como é agora, o estágio do Ramon, que tá, tipo, brilhando, esse cara tá arrasando, ele sempre foi bom, ele tá cada vez melhor. Vocês veem o meu estado, o meu estágio, e como todos nós estamos avançando. E assim é para vocês. Então, hoje eu estou nesse degrau nas finanças, amanhã ou daqui a um tempo eu vou estar em outro, no relacionamento, e a gente vai ajustando todas essas, ah, todos esses pilares na nossa vida, certo? Maravilha? Então, é isso que a gente está construindo aqui. E tem momentos que vão ser muito difíceis e vão ser muito desafiadores. E é assim para mim, é assim para o Ramon, é assim para o Elton, é assim para vocês. Então, e no dia difícil, a gente tem que se lembrar que nós temos e podemos contar uns com os outros. E nós temos que fazer, pense comigo. E é isso que a gente vai fazer aqui para que vocês avancem mais rápido, para que vocês avancem cada vez mais. E quando vocês estão no grupo de vocês, quando vocês estão com dificuldades, quando vocês acionam Pense Comigo, o que que nós temos que nos lembrar? Do nosso método. O nosso método são os protocolos. O nosso método é o que que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aumentando desculpa, nós estamos aumentando a permissão de todos nós, resolvendo as nossas relações, resolvendo a nossa dependência emocional, entende? Por que que eu estou trazendo tudo isso? Porque a gente já vai começar o Pense Comigo, para que vocês entendam o que que nós precisamos resolver diante de um Pense Comigo. Isso precisa estar muito claro e depois vocês vão lá no grupo de vocês, de quem não assistiu, e reforcem para cada um assistir, porque ter essa clareza é de suma importância para que vocês saibam elaborar melhor o Pense Comigo quando vocês vão trazer, para que vocês que vão fazer o Pense Comigo com o aliado tenham essa clareza para não se perder, porque é fácil se perder quando o quê? Quando você se envolve na história, quando você se envolve nas emoções, quando você se envolve no que está acontecendo, ou seja, quando você se envolve no problema, ok? E muitas vezes a gente não consegue ter clareza porque nós nos envolvemos nos nossos problemas e nos envolvemos nos problemas dos outros, ok? Até aqui. Digam para mim se vocês estão me acompanhando, diga para mim se está fazendo sentido, digam para mim se está tendo mais clareza, ok? Maravilha. Então, quando nós estamos. Qual foi a última coisa que eu falei? Quem lembra? Falei do estádio, do estado, do estágio, é, do. Pense comigo. Diga aí para mim qual foi a última coisa que eu falei. Que eu tenho algumas coisas aqui. Proximidade. Isso, conte comigo. Proximidade, maravilha. Protocolo, isso, muito obrigada. E aí, o que que a gente tem que olhar quando a gente vai resolver uma situação e quando ela está complicada? Quem está angustiado numa situação vai vomitar coisas. Ai, porque isso, porque aquilo, porque aquilo. Isso é natural, porque a pessoa está angustiada. E muitas vezes
O falar organiza o pensamento. Muitas vezes o falar, tipo assim, olha, tem tanta coisa acontecendo aqui comigo, puxa aqui o que que faz sentido, o que que não faz. Geralmente é isso que acontece. Então, a gente que está ouvindo não pode se envolver no desespero alheio, para que a gente não se perca, ok? Para que a gente não se perca. E quem está dizendo é interessante quando você vai para o Pense Comigo, tente minimamente organizar as suas ideias antes, escreva, fale para você mesmo no áudio. Por quê? Para que você chegue com a construção mais elaborada, para que facilite para quem está ouvindo, certo? Então, isso é uma coisa muito importante, uma prática que vocês têm que colocar e incentive os aliados de vocês a fazerem isso. Escreva, fale para você mesmo antes, para que você tenha minimamente uma estrutura mental sobre isso. Para que as coisas fiquem mais claras quando você estiver fazendo um Pense Comigo com alguém, ou você, seja você ali, nós sempre vamos olhar para o quê? Para o PDA, para os protocolos, para os perfis controladores, ok? A estrutura do Pense Comigo é o que você está passando, o que você está tentando diante do que você está passando, ou seja, como você está tentando resolver isso que você está passando. Que protocolos você já rodou para isso? Como ficou seu PDA, como está seu protocolo e tudo mais. E a gente sempre vai olhar para o plano da pessoa. Tá, isso que você está buscando, isso que está te gerando sofrimento, isso que você está tentando, te aproxima ou te afasta do seu sonho, do seu plano? Porque muitas vezes você está sofrendo com um problema, se ele nada impacta no seu plano, de duas uma, ou o seu plano está errado, ou esse problema não deve ser vivido, certo? Estão conseguindo me acompanhar e a gente já vai ver aqui na prática. De duas uma, ou o seu plano está errado, ou esse problema não deve ser vivido. Na maioria das vezes, esse problema não deve ser vivido, certo? E aí, uma dica de ouro aqui para vocês, uma dica de ouro, anotem isso, isso vai fazer completa diferença, que é quando vocês se sentem perdidos e bagunçados e vocês não sabem o que fazer, olhem olhem para o PDA, principalmente para a decisão. Quando vocês estão muito bagunçados, o que que é batata? Vocês estão tentando agir sem ter decidido. Toda vez que vocês ficarem, mas e aquilo? E vocês ficarem traçando muitos cenários com várias possibilidades. Mas e se, mas e se, mas e se? Eu tentei. Para tudo e fala, beleza, peraí. Às vezes você está tentando muita coisa, mas você decidiu o que você precisa decidir? Porque se você estiver tentando agir antes de decidir, você vai se perder e você não vai chegar em lugar nenhum. Entende? Em lugar nenhum. Então, toda vez que você está muito confuso e muito confusa, e você se perdeu e o problema está muito grande, significa que você está evitando a decisão. A decisão, gente, é sempre a parte mais difícil. A decisão é sempre a parte mais difícil, porque é a decisão que vai mudar o seu jogo. É a decisão que vai mostrar se você precisa ir para A ou B, certo? Então vamos lá, para um exemplo prático. É, eu quero me mudar, vou me mudar ou não vou me mudar? Tá, por que que você está querendo se mudar? Não, é porque o meu relacionamento está ruim e eu acho que se a gente mudar de cidade, a gente vai ficar mais longe das pessoas e aí isso vai ajudar. E aí você começa a montar um plano de qual cidade você vai, o que que você vai fazer. E aí você. Peraí, mas qual que é a decisão que você tem que tomar? Onde está o problema? O problema está, estou em crise no meu relacionamento. Qual a decisão que eu preciso tomar? Eu preciso tomar a decisão de olhar para essa relação e de decidir o quanto ela faz sentido ou não. Deixa eu puxar a cortina aqui.
Só que se eu olhar para isso, eu vou ter que olhar para um monte de outras coisas. E aí, olha aqui, passei exatamente por isso. Cheguei na nova cidade e me separei. Essa decisão de se separar tinha que ter sido tomada antes de mudar, entende? Então, beleza, tomou, ok, mas essa é a questão. O problema nunca é o problema. Vou pensar mais sobre isso. Pode ser que sim, pode ser que não. Certo? Entenderam até aqui? Então, toda vez que você estiver diante de um conflito e de uma situação que você não sabe o que fazer, saiba, você precisa dar um passo atrás e olhar o que eu deixei de decidir. O que eu deixei de decidir? Aí, porque se você não decidir, você está num PDA descontrolado. Você está pulando a parte mais importante. E a decisão muda o seu jogo. Então, digamos que você está tentando. Me dê um exemplo aí de coisas que vocês estão tentando, para eu poder pegar o exemplo de vocês e explicar o PDA aqui. Então, a depender do que você decide, as ações que você está tentando nem fazem sentido. Nem fazem sentido. Entende? Nem fazem sentido. Ah. Isso aqui é interessante. Mandar a empregada embora. Olha que louco. Isso aqui é um conflito, gente, que muitas mulheres, quando começam a avançar, vivem. Primeiro, elas têm conflito para contratar, depois, elas têm conflito para mandar embora. Por que que você está tendo dificuldade para mandar a empregada embora? Porque você se sente culpada. Será que eu estou tirando dela uma oportunidade? Será que isso é o melhor? Será que. Aí você começa a criar ações para ver como mandar, qual é o melhor momento, que hora fazer isso, por que fazer isso, e fazer cálculo, quando na verdade por que que é tão difícil mandar embora? Por que é tão difícil mandar embora? Se você não resolver esse conflito, você não consegue achar a melhor maneira de fazer. Desmanchar os negócios. Qual é a dificuldade de desmanchar o negócio? Ah, eu tenho que conversar com o sócio, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Tem que olhar para a relação, gente. Olhar para a relação. Qual é a dificuldade de encarar por pena? Então, se você não resolver a questão de você sentir pena, você vai tentar achar infinitas possibilidades de fazer isso. E você não vai, nenhuma vai ser boa o suficiente, todas vão sair pela culatra. Mas espera aí, você contrata uma pessoa para que ela preste um bom serviço para você. Se ela não está prestando um bom serviço para você, ela não foi boa o suficiente. Ela precisa ser demitida e outra pessoa precisa ser colocada no lugar. Se ela não se preocupou com o risco de perder o emprego por não estar fazendo um bom trabalho, não é você que vai garantir isso. E entendem? É isso que vocês fazem. Muitas vezes vocês impedem as pessoas de avançar porque vocês querem controlar a situação. Outro dia, né, eu tinha uma que ela era boa. E aí ela era ok, ela era boa, mas ela não era ótima. E aquilo começou a me incomodar. E aí eu mudei de casa e eu percebi que ela começou a avacalhar no serviço para eu mandar ela embora. E ela começou a manchar as minhas roupas. E eu falei, não vai ter jeito. Então eu estava me organizando, achando tempo. Eu falei, então, não vai dar. Aí ela pegou e falou assim: Ah, eu quero que você. Aí ela começou, ela nunca tinha faltado. Aí do nada ela faltou por 3 dias. E cada hora uma coisa. Eu falei, então você precisa me mandar o atestado, porque senão vai ser contabilizado as suas faltas. E eu preciso que você me dê uma posição para que eu me organize. Eu não sei o dia que você vem, então eu contrato um faxineiro. O que que eu preciso fazer? Você precisa me dar uma posição. Não tem condição da vida que eu vivo você não estar aqui, porque por isso eu te contratei. Ah, não, sabe o que que é? É que eu quero que você me manda embora. Ok, fiz o acerto dela, beleza, veio, assinou. Passou algumas semanas, contratei outra, muito melhor que ela. Aí ela, ai, tu já arrumou alguém? Falei, já arrumei, já contratei, já tá tudo certo. Ela, é porque eu queria que você me desse outra oportunidade. Eu falei, então, não tem como, indiquei ela para outra pessoa e tal. Mas aí essa questão, se eu fico poupando, ela queria ir embora, assim como eu queria que ela fosse. Eu só não tomei atitude por falta de tempo na agenda. Eu falei, beleza, tal dia eu vou falar com ela. Ela falou antes.
Então, às vezes a gente acha que tá poupando o outro, quando na verdade ele pode estar querendo a mesma coisa. Entende? Então, quando vocês estão em conflito, quando vocês não sabem o que fazer e ficam procrastinando, postergando alguma coisa, vocês têm que voltar para a decisão. Vocês têm que voltar para a decisão. É isso que está impactando vocês seguirem ou não, beleza? Então, é com esse olhar que a gente vai olhar o Pense Comigo hoje para que a gente avance mais rápido. Porque existe o tempo natural das coisas e existe a dificuldade e a resistência. Então, para que a gente não tenha dificuldade e resistência, a gente vai olhar o que está precisando decidir e o que está faltando aí, beleza? Pablo, chama Daniel e Nil ali. Vou chamar um casal primeiro. Vamos ver o que eles têm a dizer. É sempre muito rico quando vem um casal. E aí, tudo bem? Digam de onde vocês são, abram o som de vocês. Desde quando vocês estão aqui, quantos anos vocês querem viver? Vai lá, bonitão. A gente tá em Pindamonhangaba, no S... Eu nunca lembro, porque eu tô com Mudamos agora, mas eu tô no SPI, 1299, acho que é o meu. eu tô como anfitriã no SPI 1002 e tô como aliada no SPI 1001. Meu Deus, eu tô até coração acelerado. Agora eu entendo quando o pessoal fala assim, meu Deus, é de verdade, eu tô falando com eles. O nosso plano é viver em torno de mais 70 anos. Nós dois. Quando eu coloquei 70, ele colocou 71 só para viver um a mais que eu. Legal. Vocês estão há quanto tempo juntos? Vai, vai fazer 8 anos agora, Casado. nesse ano, em novembro, casado. Legal. Tem filhos? Ainda não. Ainda não. Sempre dissemos Deus me livre, mas agora estamos no planejamento para daqui a 2 anos, depois que a gente entrou no GPS. Que gostoso. O que vocês têm para hoje? Então, acho que é até um pouco mais eu, né, lindo, do que você. A gente entrou no GPS, eu entrei em setembro do ano passado e logo na sequência ele entrou também, depois do resgate dos otimistas. E assim, depois que a gente entrou no GPS, a vida deslanchou assim no nível absurdo, em todos os sentidos. Eu era a mulher guerreira e não deixava ele cumprir o papel dele. E aí a gente alinhou como casal, a gente percebeu uma dependência emocional absurda, rodamos protocolos, eu alinhei as questões com a minha família, ele Com a minha. com a família dele também. Então a gente deslanchou, saímos de uma cidade que a gente tinha mudado lá para perto de Angra dos Reis. A gente realizou o nosso sonho grande agora. Fazia parte do nosso sonho grande a nossa mudança aqui para Pindamonhangaba, ficar na rota do acontecimento. A gente saiu de um aluguel de R$ 1.000 e agora a gente está numa casa de R$ 8.000 de aluguel por mês. Uau. Consegui destravar a minha parte financeira. Finalmente abri minha empresa esse ano de emagrecimento. E assim, foram muito usual, muitas coisas acontecendo, né? Mas eu escutei o seu áudio antes de ontem e assim, chorei porque eu falei, cara, eu acho que eu tô num momento pré-queda e eu Não tá sabendo lidar não com tô isso. conseguindo lidar, sabe? Eu já rodei protocolo de dependência emocional ontem, antes de ontem, né, lindo? Antes de ontem, eu fiz um Pense Comigo com uma aliada do meu GPS. É assim, vou tentar fazer um bem resumão da história mesmo, para passar um contexto. A gente, como casal, tá muito alinhado e ele tá com os dois pés no peito, assim, de tô disposto aqui, vou fazer hora extra, tá trabalhando até mais tarde e eu também sincronizando. Então, a gente, como casal, a gente tá disposto a avançar, né? Eu abri a empresa agora em janeiro desse ano. Eu sou mentora em emagrecimento feminino, né? Ensino mulheres a emagrecer. Passei por um processo de emagrecimento, emagreci mais de 30 quilos em menos de 6 meses, cuidando da alimentação, atividade física, os pilares certinho, né? E aí, no ano passado, eu percebi que, entrando no GPS, que eu tinha esse projeto em mente há muito tempo, só que eu estava demorando por conta das esperas nas relações, né? A minha demora nos resultados estava sendo por espera nas relações. Parei de esperar
eu fiz um curso com uma médica, um dos cursos que eu fiz sobre saúde, enfim, foi com uma médica, e quando eu resolvi destravar e não esperar mais, quando eu estiquei a corda, ela gritou, lá em outubro do ano passado, A médica? a médica, porque aí foi aquela coisa que, como um dos cursos que eu fiz, né, sobre vida mais saudável foi com ela, e aí, quando eu estiquei a corda e resolvi lançar o meu programa, um desafio de emagrecimento, eu estiquei a corda e ela gritou, porque quem era eu para falar sobre o assunto, sendo que eu não tinha uma formação em medicina? Como eu ia falar sobre saúde e emagrecimento? Só que o que eu estava falando não era sobre saúde necessariamente, tipo, eu estava falando sobre o meu processo, e usando a minha experiência para conseguir ajudar outras mulheres. Ponto, era isso. Tá. E aí eu estiquei a corda, ela gritou. Eu não parei. Falei, beleza, rodei protocolo de dependência emocional, rodei protocolo de medo e continuei avançando. Lancei um desafio, meu primeiro desafio pago, que eu não ia fazer, eu ia fazer gratuito, mas aí eu lembrei de um áudio do Elton falando, tipo, primeiro o voe, né? Ofereça menos sem ter e vai embora e, tipo, só faz. E deu super certo. Eu saí do zero e consegui vender o meu produto para 57 pessoas, então eu saí do Legal. zero e consegui ter faturamento e não permiti que isso me parasse. E aí lancei o primeiro em outubro, outro em novembro, outro em dezembro, tipo, feedbacks super positivos. E em janeiro, de fato, eu consegui abrir minha empresa, fiz sociedade com um grupo de marketing, né, uma agência de marketing, lancei a minha plataforma, tudo de acordo com o plano que eu tinha lançado no meu marca-passo. Então, estava tudo dentro do cronograma, mas a todo momento, essa médica, assim, sempre aparecia no cenário, sabe? Ficava de olho no que eu estava fazendo, colocou meio que uma espiã, assim, da equipe dela, comprando todos os meus produtos para saber exatamente o que eu estava fazendo, cada etapa. E aí, beleza, quando eu lancei minha plataforma em janeiro, aí virou caos, porque ela veio com tudo no espírito narcisista, e eu também sou outra narcisista. Aí ela veio com tudo no espírito narcisista, assim, de pode tirar tudo isso do ar, porque eu já tô aguentando essa palhaçada sua há muito tempo, de você achar que você é expert, especialista num assunto onde você não tem moral para falar, porque você não tem nem diploma. E aí eu conversei com a gente, ela falou que ia acionar o jurídico dela, porque ia fazer um jeito de fechar a minha empresa. Tá, mas você tá usando, tipo, o método dela, replicando como se fosse, Nada. tá? Nada. Aí, E beleza, eu acionei também o jurídico da agência de marketing, né? Como a gente entrou em sociedade, eles também têm um jurídico. E aí eu fiz o que precisava. Assim, eles falaram, Nil, como você não é nutricionista, então você não pode falar necessariamente sobre questões de nutrição, mas se você conseguir uma nutricionista para a equipe, não tem problema. Consegui uma aliada do GPS, que é nutricionista, coloquei ela na equipe para ela poder comprovar todos os materiais que a gente estava fazendo. E comecei a faculdade de nutrição, venci minha birra e comecei a faculdade. Então, assim, tudo que eu posso fazer, eu estou aí, qual avançando. que é o problema? Eu não parei por causa disso, e tudo que eu tenho para fazer, eu me desafio e faço, mas eu entrei num momento de desânimo, que foi Tá, exatamente o que você falou, que é um dos anos da dependência emocional. Eu rodei novamente o protocolo com ela, sobre ela, né? Porque eu percebo que toda vez que eu tento avançar, é o nome dela que vem na minha mente, e tá as bom. palavras dela, né? De você não é boa o suficiente, quem você pensa que é, e isso tortura minha cabeça. Eu não deixo de fazer. Eu tô Eu sei. avançando, Uhum, mesmo com o medo. tá, O medo de ser processada, enfim, eu continuo fazendo, mas eu não faço com leveza, sabe? Tipo, tudo é aham, muito pesado, tudo é muito tá. cansado. Beleza. Ela não tá como narcisista, ela já tá como vingadora, tá? E aí, o que que você vai fazer? Você vai fazer protocolo, de proteção emocional. Então, o que que acontece? Lá tem uma explicação. Você já assistiu ali o protocolo de... Sim, eu até rodei o protocolo de dependência emocional, e depois rodei o de proteção emocional, só que juridicamente os advogados pediram para que eu não tivesse contato com ela.
Não, sim, não é para ter, não. É só para você se lembrar do conceito ali. Tá, Porque o Vingador, ele vai te atacar, te atacar, te atacar, te atacar. O que que você precisa ter? Lenha para queimar. sim. Então você precisa ter sonho, você precisa ter dinheiro para investir, você precisa, ou seja, você já fez tudo o que você deveria fazer. Agora, vamos pensar pelo lado lógico, só do lado, vamos tirar a emoção, vamos tirar a relação. Peraí, ela é no mínimo burra. Ela se diz médica, mas ela é no mínimo burra. Porque é do tipo assim, peraí, você tá gastando toda essa energia, tipo assim, vamos falar, você tá deslanchando, mas cara, você ainda é pequena. Você ainda é pequena. Se ela tá gastando tanta energia, se ela é tão super poderosa, por que que ela não tá focando no negócio dela? Por que que ela não tá focando na clínica dela? Por que que ela não tá focando no curso dela? E se ela está gastando tanta energia assim em você, que segundo o que ela mesmo disse, é insignificante e não tem nem moral para dizer, se ela está gastando tanta energia, ela é no mínimo burra. Então ela não nem merece a sua atenção. Se a gente for pensar pelo lado racional de negócio, cara, ela é burra. Agora, vamos entender. Você precisa seguir, ela tá como vingadora. Você precisa ter lenha para queimar. E a questão é, você já se protegeu legalmente. E se você não pode prescrever dieta, mas você pode falar sim sobre emagrecimento. Inclusive, você pode buscar leis mais a fundo. Se fosse assim, gente, o que mais tem no Instagram é isso. O que mais tem é isso. Alguém aqui até falou da Malu Perini. O que eu mais sigo é gente assim, porque você quer ver gente real, com os desafios reais, e deixa eu entender o que que essa pessoa fez. Você está ensinando sobre comportamento, se eu estiver errado, você me corrige, ensinando sobre comportamento, sobre hábito, sobre adaptação e sobre comida de verdade. Isso qualquer um pode fazer. Roberta Carbonari, que é mulher do Paulo Musi, é nutricionista, vai lá seguir ela, ela fala isso o tempo todo. Gente, qualquer um pode falar sobre alimentação. O que você não pode é prescrever dieta. Isso você não pode fazer. Agora, o que você está fazendo é sobre hábito e tudo mais. Aí, ações práticas. Quando ela aciona isso, ela fala direto com você, ela vai no seu Instagram, por onde ela faz contato? Então, quando ela fez contato comigo foi pelo Instagram, aí, tipo, me rebaixou assim abaixo de zero e essas palavras ficam ecoando na minha cabeça. E aí eu falo, não sei se eu tô sendo muito infantil de querer que tudo seja muito leve pra mim, mas então, enfim. E aí foi pelo Instagram, ela conversou comigo, sim, me esculachou. Aí eu conversei com ela por telefone, e aí foi outro Não, não esculacho. foi aí. Você não Foi, tinha que ter feito então, isso. depois o Chuchu falou pra mim. Ele falou assim: o erro foi você ter ligado, mas aquela sensação de que eu queria, até por ser narcisista, eu olhar pra ela assim como uma referência e querer ter aplauso, no Aham. segundo degrau da escada da maturidade, eu queria ter o reconhecimento. Eu queria que ela entendesse o que eu estava fazendo e ficasse feliz pelo que eu estivesse fazendo. E depois eu entendi que não, que eu queria recompensa e beleza, eu tô indo atrás da recompensa. Só Uhum. que ela colocou como se fosse uma espiã dentro. Ela fez. Tem uma pessoa que trabalha para ela que compra todos os meus produtos, inclusive comprou o acesso para minha plataforma. E tudo que eu faço, ela acaba tendo acesso. Então, eu trabalho naquela insegurança de se eu falar alguma Tá. coisa aqui, poderá ser usado contra mim no tribunal, sabe? Aham. Beleza. Primeira Ela, coisa. ela me bloqueou de todas as redes sociais, porque ela disse que, tipo, eu me descredibilizou e falou, e me bloqueou, bloqueou o Chuchu, bloqueou minha irmã, bloqueou todo mundo que ela conhece, Nossa, que ela pessoa bloqueou. importante. Porque ela disse que eu Bom, estava tentando tá. copiar ela nas coisas, Quinta enfim. série, ela. Olha só, eu ia falar, não responda, não, tipo, eu ia falar para você fazer isso, tipo, cara, bloqueie e veja juridicamente, se ela está colocando uma espiã, você sabe disso, você tem como comprovar isso, veja juridicamente, porque você pode querer não vender para alguém, você está no direito seu. Se você sabe quem é essa espiã, então você pode não vender para essa pessoa, entende? Devolve o dinheiro, tira o acesso dessa pessoa e segue sua vida. E Agora, inclusive, essa espiã, ela ainda tenta se comportar comigo. Eu tive também conversa com ela, eu tive uma conversa séria, porque ela ainda
Eu tive muito contato com ela, ela é uma das pessoas que trabalham na equipe, inclusive que tinha me feito uma proposta de trabalho, e no fim eu também estava esperando por ela e resolvi dar conta do meu projeto. E aí, essa espiã ainda tentou, assim, tenta manter uma boa relação comigo, sabe? Aquela coisa de não, tipo, eu entendo as questões dela, mas eu tô aqui para aprender com você, mas nunca interagiu em nada, e tudo que eu faço essa médica fica sabendo e eu sei que é por meio dela, porque não tem uma Tá. outra ponte. Então, aí aqui é uma decisão prática, do tipo, cara, nisso você vai se proteger. Você tá te incomodando muito, devolve o dinheiro dela, tira ela e é isso. Mas Se- ela disse, eu não sabia que dava para fazer isso, porque ela disse que juridicamente eu não podia impedir ela de ter acesso. Ué, Porque assim, eu tô fornecendo um produto, pode sim. posso? Procure Só pode pegar. mais detalhes, mas você está vendendo, tem algum advogado aqui para dizer isso? Cara, o produto é seu, você não quer essa pessoa, você devolve o dinheiro e tira essa. Devolve o dinheiro e devolve o dobro, para não ter problema. E vai ver sua vida, entende? Agora, o que que você precisa trabalhar em você? Isso são decisões práticas e ações práticas daquilo que está te incomodando. Agora, o que que você precisa trabalhar em você? Isso é uma evidência de tipo, cara, talvez você seja muito boa, talvez você, tipo, por que que você incomodou tanto? Esse é um ponto. Agora, você viu, o seu pré-queda aconteceu quando você quis ter o reconhecimento dela. Aconteceu ali. Você Uhum. resolveu, você já entendeu e tudo mais? Então, mas eu disse para ela devolver o dinheiro. Ó, não pode impedir o acesso, ela pagou e você não devolveu o dinheiro. Devolva o dinheiro em dobro, como a Tabata diz, cancele o acesso. Pronto, viu? Tá. Então é isso. O que que Ai, que acontece? bem. Hã? Que bênção, tipo, eu não sabia que eu podia tirar o acesso dela. Isso. E aí o que que acontece? O que você precisa olhar é para o que você está sentindo. E aí o que que você tem que entender? Para vocês, gente, que tá na era da internet, ai, ser famoso, ser isso, aquilo, tal, do tipo. Esse é um lugar que é muito desafiador e causa medo. E quando a gente se coloca em exposição, nós vamos ser sim atacados, nós vamos ser sim ridicularizados, nós vamos ser sim. As pessoas vão colocar à prova. E muitas vezes quem vai fazer isso é quem não está fazendo nada. E não é fácil de fato. Só que você tem que se exercitar para se proteger disso. Então, você não pode parar toda vez que alguém te atacar. Você continua andando porque uma hora as pessoas vão parar. Então, o protocolo de proteção emocional para você, nesse sentido, vai ser muito importante. E aí rode o protocolo do medo. Peraí, eu tenho medo de continuar sendo vista, de continuar sendo julgada, de continuar sendo ou ser errada aqui, ter culpa no tribunal, como você disse. Rode o protocolo do medo sobre isso. E aí, gente, a questão é, não é fácil, não é fácil de fato, mas quando você olha para a situação, em algum momento você vai achar que até que esse medo é real, mas na maioria das vezes ele não é. Você vai rodar o protocolo do medo e você vai seguir. Aqui, o que que vai fazer você melhorar tudo isso? Esse sentimento, essa sensação de desânimo. Quando você acelerar, quando você vê cada vez mais resultados, isso aqui vai diminuir. Entende? Então, quando você der voz à sua versão da história, as pessoas, isso aqui vai ser mais forte do que os ataques e do que as críticas. Elas não vão parar, elas não vão deixar de existir, mas conforme você avança, isso vai acontecer. Teve uma vez uma pessoa que eu fiz. Ela era psicóloga e foi a primeira pessoa, eu acho, primeira ou segunda que eu tinha feito terapia. E aí eu comecei a estudar demais, e aí lá atrás eu falava algumas coisas no Instagram que tinham muito a ver com a minha experiência de vida, assim como você está fazendo. Então eu nunca trouxe assim, pela terapia cognitiva comportamental, Não tinha trazido isso. Até mesmo que na época eu não tinha um método próprio nem nada disso. Então eu trazia a minha experiência como pessoa e a minha visão de relacionamento. Então foi coisa que eu sempre disse. Aí ela começou a fazer igual você está falando aí. E aí ela disse assim uma vez: Eu não entendo por que você não faz faculdade, porque eu sei que você estuda muito mais do que a maioria dos psicólogos. Só que quando você começar a fazer isso, vão dizer: Quem é você para dizer alguma coisa? Eu pensei.
sou eu. Entende? Não é fácil. E aí eu tive isso com outras pessoas. Ah, fiz um coach aqui, fiz um. Aí essas pessoas vieram e diziam para mim: você não pode querer tanto, você não pode fazer tudo isso. Aí outro dia uma me chamou, ela consome tudo que eu faço, ela tá dentro de tudo que eu tô fazendo, e aí hoje tipo, ela é minha aluna. Entende? Então, assim, poderia ser assim, poderia não ser assim, mas a questão é, você precisa seguir. Você precisa seguir. E as E, pessoas. e mesmo sem ser, porque eu fico assim, gente, em algum momento tem que ser leve para mim isso, mas eu tô fazendo igual, eu passei por um momento de desânimo muito pesado na segunda-feira, assim, que foi o dia que tava lá no meu marca-passos, que eu tinha que fazer a gravação dos próximos módulos do desafio que eu vou lançar agora em junho, de emagrecimento. E tava tudo no cronograma que eu tinha que fazer, eu tinha me organizado, preparei o script. E na segunda-feira, que foi o dia meu limite, assim, das gravações, eu passei o dia inteiro na cama, tipo, deitada. E aí, quando eu escutei o áudio que você colocou na segunda-feira, eu falei, meu, é isso, eu tô no momento de pré-queda, de desânimo, eu tenho que avançar. E aí, Porque ontem, você eu está se passei o dia preocupando com inteiro. sua imagem ainda. Com a sua imagem. É, ai, não sei. Aí é dependência emocional ativa. Mas deixa eu te falar, isso é quilometragem, tá? Isso é quilometragem. Tipo assim, o que que é o pré-queda? Você está diante de uma oportunidade com um padrão antigo. Qual que é o seu padrão antigo? Preocupar com a imagem, querer o reconhecimento, beleza, mas isso aí você só vai conseguir com quilometragem. Só fazendo, tipo, Só fazendo vai fazendo. ser mais leve em algum momento. É Porque aí isso. porque aí ontem eu falei, meu, vou sangue nos olhos, eu vou fazer tudo aquilo que eu não fiz na segunda, eu fiz ontem, gravei o dia inteiro e beleza, agora eu tô com o meu cronograma em dia, mas ainda tá pesado. Eu tô Uhum. fazendo, eu não tô deixando de fazer, mas ainda tá pesado. Então, aí para ficar mais leve, rode o protocolo de dependência emocional ativa por essa questão do tipo, pode ser com a própria médica e do tipo, beleza, deixa eu ver aqui a audiência, entende? Pode ser a médica, pode ser a pessoa que está infiltrada, a audiência conforme já. Deixa eu ver o que que tá pegando para mim, entende? E aí quando você se preocupar demais com a sua imagem, isso vai te derrubar. Quando você falar, beleza, eu estou fazendo um bom trabalho, é isso, estou dando o meu máximo, vamos seguir. Aí é quilometragem. Entende? Tá, É sobre isso. Ficou Show. claro? ficou. Maravilha. A única questão que eu queria esclarecer para ver se eu tô no caminho certo mesmo. Eu rodei os protocolos de dependência emocional, porque toda vez é sempre ou o nome dela ou as frases que ela disse para mim que fica na minha cabeça. Eu rodei o protocolo de dependência emocional, mas eu não tive a conversa difícil, até porque juridicamente foi orientado que eu não Não, não, fizesse, não mas fala eu não. não Com realmente não vingador a gente não faço. fala. Não, Não. nesse sentido aí não. Tipo, se fosse uma relação sua, é meu pai, é minha mãe, é uma coisa. Agora ela tá te atacando no nível que tá te colocando, tipo, em risco no negócio juridicamente. Aí você não fala não, você só segue mesmo. Isso aqui é importante, tá, gente? Uma coisa é, eu tô com um vingador, é um ex, é meu pai, é minha mãe, é não sei o que, é uma pessoa que você vai continuar tendo relação, porque tem um filho, porque isso é um cenário. O outro cenário é, uma pessoa tá me atacando, esse cenário aqui. A essa pessoa você só segue, tanto porque até que ela já tentou falar. Então segue, beleza? É isso, ok? Então coloque em prática e é isso. Beijo para vocês. Muito Muito obrigada. obrigado. Maravilha. Isso aqui que ela está falando, gente, quantos de vocês se veem nessa situação? Sou formada em administração. É, vou chamar, quantos de vocês têm esse medo e se encolhem por conta de achar que os outros podem dizer alguma coisa, porque eles vão te criticar, vão isso, vão aquilo. Eu lembro de uma vez ler um artigo, eu não sei que tipo de pesquisa eu estava fazendo, ou eu não lembro se era para o Corpo Explica, eu não lembro o que que era, mas quando você está falando de regulamentação de atividades e tudo mais, quando você olha para leis, e aí eu me lembro de ver um artigo de um professor, tipo, doutorado, não sei aonde, escrevendo que uma aluna chegou, tipo, super nervosa de psicologia, super nervosa, irritada, porque ela tinha feito psicologia, ela tinha feito não sei quantas especializações, ela tinha feito mestrado para ela descobrir que qualquer um pode ser chamado de terapeuta e ser terapeuta. Aí o cara olhou para ela, que era o professor, e falou: minha querida,
você era mãe formada, mas é isso mesmo. Ou seja, ela estava buscando todos esses títulos para ter esse reconhecimento, quando na verdade terapeuta é tipo que nem terapeuta ocupacional, terapeuta. Se você, a maioria de vocês aqui tem muita gente, trabalha como terapeuta, eu fiz análise, eu sou analista corporal, eu sou constelador familiar, eu sou coach, você é um terapeuta, certo? Na linha que você escolheu, terapeuta holística, seguir. O que você precisa ter é responsabilidade e coerência. Se você ensina o seu método, aplique o seu método e seja coerente em relação a isso. Agora, não é só o psicólogo que pode ser terapeuta, entende? E aí ela estava se revoltando e se debatendo, e aí esse professor, que era doutorado, ele falou: querida, você só foi mal informada mesmo. Mas é isso. Então, muitas vezes as pessoas, elas não conseguem dar conta da sua própria vida, se sentem ofendidas e querem te atacar. Galera, não perca tempo com isso. Principalmente quando, às vezes a pessoa sabe de um passado seu, você tem vergonha desse passado, você não quer que a pessoa fale e tal. Isso, para quem está avançando, gente, é um conflito real, é um conflito real. Então, por exemplo, meus pais estão aqui em casa hoje. E eles estão aqui sempre, porque eu contratei eles para poder fazer a decoração da minha casa, porque eles são ótimos nisso, são muito bons mesmo. Quando ficar pronto, eu vou mostrar minha casa para vocês, que é magnífica. E foram os únicos profissionais que resolveram, realmente me ouviram e fizeram o quê? E aí, olha, eles estão aqui como profissional, olha que eles estão profissionais, olha, eles estão aqui como os meus pais. Eu precisei resolver muita coisa. Então, hoje, meu pai precisa aparecer aqui, minha mãe resolveu, beleza, vamos conversar, podem perguntar o que quiser, mas não foi fácil ser uma pessoa pública quando eu nem queria falar sobre esse assunto, entende? Então, gente, isso é um processo natural. Isso é um processo natural. E aí vocês têm que seguir e criar quilometragem, até que vocês fundamentem isso em vocês. Tem hora que vocês vão sentir medo, que vocês realmente não estão coerentes, aí vocês vão resolver isso. Mas tem hora que vocês vão sentir medo, só que vocês estão querendo super proteger a imagem de vocês. E aí cara, resolvam os seus problemas em casa e continue seguindo. Em algum momento isso vai ficar mais leve, mais fácil. Quando o pai do Elton esteve aí, demorou muito para o pai do Elton aparecer. E aí ele ainda fez um post lá, um negócio dizendo: o seu passado cabe no seu futuro? Então, o que que acontece aqui? Nem sempre a gente vai estar pronto, gente. Vamos viver o momento que a gente está pronto, sem querer ficar antecipando demais. Para imagem, protocolo de dependência emocional ativa. Porque o quê? É perfil controlador narcisista. Você está querendo controlar a situação. E a real é que a gente nunca tem controle sobre o que as pessoas pensam, tá? Chama a Euri aí, Pablo. No começo, no meu começo, tipo, as pessoas que eu fui crescendo, as pessoas vinham e me atacavam muito no meu Instagram. Elas diziam do meu corpo, elas diziam da minha sobrancelha, elas diziam do meu cabelo, elas diziam da minha escolha. Teve uma que um dia chegou e falou assim: eu falei, eu vim aqui comprar um vestido para o casamento do meu irmão. Ela veio e falou assim: você me decepcionou com a compra desse vestido e mandou um mega texto, me regaçou, que eu não era. Falei, querida, não sou sua mãe, não te devo nada. Você criou a expectativa, tipo, foi a minha escolha, entende? Então vocês vão lidar com isso. E a quilometragem, tá? E aí, Euri, tudo bem? Abra o seu som aí. Já te mudo. Aí, deu Deu certo. certo? Tudo bem? Tudo bem. Nossa. Ah, Como você está? De onde você está falando? Há quanto tempo você está aqui? E quantos anos você quer viver? meu nome é Euri Lustosa. Na verdade, é Euridênio, eu adotei o Euri para facilitar. É, eu sou do GPS R, deu um branco aqui, aqui do Tá. Rio Grande do Sul, Aham. 1057. Eu sou do Piauí. Eu estou aqui desde o dia 6 de março. Tenho Você mudou 42 para aí ou anos. você está passando uma temporada aí? Eu vim de mudança. Tá? É, eu tenho 42 anos e pretendo viver mais 60 anos.
E eu estou aqui tentando recomeçar. Uhum. Eu estou um pouco nervosa, não sei. Eu Tá, é queria que casada, você solteira, mencionasse tem um pouco. filhos, tem filhos? Tenho duas filhas, uma de 21 e uma de 16 anos. As Uhum. duas ficaram no Piauí Hum. e Elas com ficaram. a pretensão de vir. Inicialmente, o meu plano era de vir para cá. Inclusive, essa mudança para cá é um dos meus objetivos desse ano. Só que era para vir com elas. E no dia 27 de janeiro, no dia do plano perfeito, eu decidi mudar a rota e resolvi vir só, para recomeçar aqui sozinha, para depois ir por conta da escola também, da caçula mais nova. Em julho, o plano era delas virem para cá. Eu entrei no GPS em janeiro de 2023. Estou aqui já há um ano e um pouquinho. Tive muitas já celebres, né? Eu consegui sair de um relacionamento extremamente abusivo e eu considero isso um feito do GPS, porque eu já vinha enrolando isso há 8 anos, tentando adiar e no início, mesmo sem rodar protocolo, mas ouvindo os áudios diários que eu ouvia todos os dias, acho que dos mais de 300 áudios eu só perdi uns 5. E assim, eu consegui sair, e da forma como foi tão doloroso, e a forma como eu consegui sair, sem muitas sequelas aparentes, eu só sei que foi em virtude do GPS, do apoio das minhas aliadas lá do Piauí, que foram incríveis. Ainda hoje elas me acompanham aqui. Eu fiz essa mudança para cá. Lá em Teresina, eu trabalhava como motorista de aplicativo Uhum. e resolvi vim para cá com esse objetivo de iniciar aqui como motorista de aplicativo. Aluguei um carro de lá ainda, vim sem ter nem onde morar, só fiquei uns 5 dias Por que o numa sul? pousada. Por que você foi para aí? Por que o sul? O que que tem aí? Tá, não estava nos meus planos de jeito nenhum. Eu nunca nem imaginei chegar até aqui. Mas uma sobrinha minha veio em dezembro do ano passado com a família para cá e o que me motivou foi assim como é que eu posso dizer, as expectativas que ela falava, que aqui era muito bom, que aqui era um ótimo lugar para me recomeçar, que até nessa minha área que eu estava trabalhando de aplicativo, a questão do turismo é totalmente diferente, era bem mais vantajoso. Tá, e qual que é a dificuldade, qual que é a dúvida, o que está acontecendo aí? Tá. E aí o que está acontecendo aqui é que quando eu vim para cá não foi bem isso que Uhum. eu consegui, que eu encontrei, né? Não tinha essa vantagem tanta e aconteceu várias coisas, porque o carro que eu aluguei, o cara Tá, eu vou te tá. interromper. Do que você estava fugindo quando você foi para aí? Bom, eu não sei assim dizer diretamente no que eu estava fugindo. O que eu entendi é que eu estava em busca de um recomeço, né? Talvez sim a questão, porque como estava recente, a questão da separação, talvez o fato de estar vendo, de estar próximo, eu não consegui enxergar isso de exatamente do que eu estava fugindo. Tá, o que você está tentando? O que você quer? É, o que eu queria aqui era poder ter uma possibilidade, porque eu estou com mais de 2 meses sem trabalho, eu tive que devolver o carro por conta de vários problemas com o locatário, e eu estou com 2 meses já aqui sem trabalho. Já coloquei currículos, já fiz fazer entrevistas, não sou chamada,
assim, eu tô nesse limbo sem saber o que fazer, Você já passou por uma situação assim antes? de estar sem trabalho. Uhum. Já eu nunca trabalhei de carteira assinada, eu sempre trabalhei assim, com vendas, Tá, mas é, ficar sem renda e tudo mais? já muito, E muito. aí, o que que acontece? Quem cuida de você? Quem sempre cuidava de mim era meu pai. Tá? E você tá esperando ele Até no voltar primeiro ainda? Ele tá vivo? casamento, que esse relacionamento não é o último, esse é o meu segundo relacionamento. O primeiro, que é o do pai das minhas meninas, foi bem difícil, praticamente quem sustentava a gente era meu pai. Seu pai tá vivo? Sim, Tá, você tá esperando ele vir te socorrer. eu já rodei protocolo com ele, já tive a conversa com ele. É, eu não consigo, assim, ver isso. Como é o que que eu posso fazer? Então, o que que eu posso? Tá, você não consegue ver ou você não sabe o que você pode fazer? Assim, como eu já fiz, eu já rodei protocolo com ele, já tive essa consciência de que ele tem a vida dele, e tudo que eu preciso ir por mim mesma. Eu não sei o que fazer agora. Tá, ele sabe da situação que você tá vivendo? Inicialmente não sabia, mês, e aí no meio do mês, no final do mês passado, eu depois de rodar o protocolo com ele, com a minha mãe, eu contei para eles. E qual foi a postura deles? O que eu pedi era que eu só, na conversa, eu disse para ele que do que eu estava passando, que eu não ia continuar mais escondendo, porque estava muito pesado para mim, né? Eu estava sentindo um peso muito grande e estar sozinha. E mas o que eu pedi para ele é que eu disse para ele que eu ia conseguir, que ele não se preocupasse, que ele já tinha feito, que ele podia por mim e que agora seria por mim mesma. E o que ele foi disse, ele lamentou porque ele também estava passando uma situação difícil financeira e não tem como me ajudar. E eu disse porque ele não se preocupasse que eu ia conseguir, né? Então, apesar de difícil essa situação, você percebe que essa é uma ótima oportunidade. O problema tem três utilidades: te mostrar uma falha, te melhorar e te diplomar, certo? Você está em uma ótima oportunidade de sair desse looping, de sair desse padrão. Então, você não está no momento pré-queda, você está no momento já da queda. E é aqui que você precisa mudar a atitude para que você quebre esse padrão. E o seu pai não ter dinheiro é uma ótima oportunidade para que você faça isso. Então, muitas vezes, olha só, existe a dificuldade, existe a clareza, existe a questão óbvia. O que está óbvio? Você sempre recorreu ao seu pai. Qual que é o padrão? Você fica num padrão de vítima, chama o seu pai te socorre, desde sempre, desde o primeiro casamento. Uhum, Você rodou o protocolo de dependência emocional com ele. Beleza. Você está diante de uma oportunidade de ver se você realmente mudou de postura. Porque não adianta você rodar o protocolo com ele e fazer a mesma coisa. E você ter ligado para ele mostra que você fez exatamente a mesma coisa. Ou seja, você não cumpriu a sua parte no acordo do protocolo. Porque se você roda o protocolo, é para ter vínculos fortes, limites claros. Aí você tinha que colocar um limite nele e um limite em você. Qual que é o limite em você? Você não pode mais pedir. Você não pode mais comunicar. Mas você comunicou, porque dependência emocional ela vem primeiro por necessidade, depois por hábito. Você está no hábito da dependência emocional. Então, toda vez que eu faço isso, meu pai me socorre. Agora tem um problema, eu vou fazer o quê? Eu não sei o que fazer. Você não tem nem habilidade, você não tem nem capacidade para saber o que fazer. Porque você sempre chamou ele para te socorrer. Agora, você poderia ter não dito nada, e aí essa seria a sua prova de fogo. O problema veio para te mostrar uma falha. Você poderia ter saído dele mais rápido se você não tivesse acionado seu pai. O problema está aí. Essa é uma ótima oportunidade. Acionou seu pai, ele poderia vir e te dar o dinheiro. Se ele tivesse te dado, eu ia falar: você vai continuar sem trabalho.
ou você vai arrumar um trabalho e você vai perder de novo. Por quê? Porque você vai precisar ficar sem dinheiro para você pedir para você se testar. Você vai pedir dinheiro para seu pai ou não? Esse é o momento que você quebra o ciclo. Então, ele não tem dinheiro. Essa é uma ótima oportunidade para você. O que você precisa fazer? Você precisa seguir. Aí aqui é PDA. Beleza, tive uma percepção que, diante de uma pré-queda, eu entrei em queda porque eu não resolvi a relação. Como que eu não resolvi a relação? Eu quebrei o acordo e não coloquei o limite em mim. Voltei e pedi dinheiro para o meu pai. O problema se apresentou e aí eu tive uma oportunidade de mudar. Meu pai não pode me apresentar, não pode me arrumar dinheiro. Que ótimo, agora eu preciso seguir adiante. Aí é PDA, entende? E aí é um ponto que, se as suas filhas tivessem vindo com você, a 21 já tá na hora de seguir na vida dela. A de 16 ainda tá aí com você. Mas, enfim, as duas estão ali. Se elas ficaram com quem? Com meus pais. Percebe? Então, você delegou as suas filhas para eles. Agora, se elas estivessem aí com você e elas dependessem de comer porque você precisa trazer dinheiro para casa, essa é a hora que você precisa olhar para a relação com as suas filhas, essa é a hora que você ia precisar entender, e essa mais velha já está indo viver a vida dela ou não, ela já pode trabalhar, já pode contribuir aqui com a casa, você ia ter que ajustar a relação com as suas filhas. E aí a sua postura estaria sendo outra. Então você precisa sair da postura de filha, da postura de encolhida, da postura de buscar afeto e reconhecimento e ir para a postura de buscar recompensa. Se você ficar se encolhendo, chorando, não sei, eu não sei, eu não sei. Cara, beleza, decisão é opção. Quais opções você tem? Tem a opção de fazer faxina, tem a opção de fazer Uber, tem a opção de fazer unha, tem a opção de fazer bolo, tem a opção de procurar mais trabalho, tem a opção de um monte de opções. Agora, você só vai saber se você tentar, mas você tem que tentar sem a necessidade de precisar do seu pai. Aí o seu pai não é uma opção. Nem para você reclamar. Entende? E aí, qual perfil controlador você tá aí? A vítima. E a vítima, ela é mais frágil, ela vai querer mostrar, ela vai. E aí você pode estar na vítima natural, que você tem que cuidar para não ir para intencional, porque senão você vai querer prolongar esse problema para ficar mostrando para as pessoas. E agora não é hora de nem recorrer a ex, nem a sobrinha, ou sei lá, a prima que tá aí. É beleza. A pessoa que tá aí é sua prima ou sua sobrinha? Sobrinha. Sobrinha, você pode até falar com ela no sentido de um apoio. E aí, o que que você acha? Você que está aqui há mais tempo, para onde eu vou e tudo mais, o que que eu faço? No sentido de apoio. Mas isso é uma coisa que você vai ter que viver sozinha. Entendeu? Então é isso. Certo. É o desafio, é desafio. Você vai sentir medo, você vai sentir desânimo, você vai ficar com medo de não dar conta. Mas É aí exatamente isso. você. E até mesmo depois porque eu estava sempre buscando, né, ver uma forma, pensando em como eu poderia sair dessa situação. E depois do que aconteceu aqui, que graças a Deus, aonde eu estou, do lado foi atingido, mas aqui não foi diretamente, só fiquei ilhada. Mas eu me vi numa situação assim de paralisação. Até você falou aí no início, né, sobre essa questão, e eu me vi nessa situação aí, sem, Uhum. assim, boiando, né, sem saber o que Tá, fazer. tá. Nesses casos, isso aqui é muito importante, tá, gente? Tipo, você vai ter medo, você vai ter desânimo, você pode rodar protocolo do medo? Pode rodar protocolo do medo, deve. Só que tem coisa, lembra? O medo, ele só perde WO, ou seja, o medo só vai ganhar se você não jogar. Tem coisa, gente, que não vai adiantar você rodar protocolo do medo se você não agir. Tem coisa que tá grande só na sua cabeça. Quando você age, você vê que a situação é menor do que está na sua cabeça, ou que ela é mais fácil de ser resolvida. Então, o que que você precisa fazer? Você precisa agir, você precisa pôr a cara no sol, entende? Então, como que eu diminuo esse medo, esse desânimo? É fazendo, é só fazendo. A segurança vem do preparo, a confiança vem de ter feito. Por que que muitas vezes vocês sentem medo? Porque vocês não se sentem confiantes no processo. Por que vocês não se sentem confiantes? Porque vocês não fizeram. Entende? O que que você vai fazer? Você vai lá. Você assistiu o encontro de impulso que o Elton fez sobre renda extra?
Sim, Tá. sim. Lembra do que você viu lá, vai no seu GPS agora e fala, galera, preciso aqui de um Pense Comigo para achar opções para eu poder tomar uma decisão. Pensando em renda extra. Você não seria nem uma renda extra, né? É sua renda base, mas aquele tipo de pensamento vai contribuir. O que que eu posso fazer? Por exemplo, a gente tem a aliada Sandy aqui, que ela vende brigadeiro e ensina a vender brigadeiro. Tiveram outras aliadas que tinham comprado e uma lá que era, tipo assim, super conceituada no mercado, não sei se era financeiro, parou tudo para vender brigadeiro, estava fazendo 10 mil. Entende? Agora, isso só é possível. Eu tive em Goiânia, a Rosilda entrou aqui ganhando 2 mil. Ela estava vendendo 10 mil de brigadeiro. Essas coisas só serão possíveis quando você não precisar da relação de ajuda do seu pai. E isso você vai fazer mudando de postura. Isso aqui é PDA. Você manter a sua postura de não recorrer a ele e seguir. Entende? Aqui é PDA. Ficou claro? Sim, Tá. ficou. Então, perguntando, e vale ir embora do Rio Grande do Sul? Você pensou nisso? É, na verdade, assim, como o meu foco estava vir para recomeçar aqui, eu não pensei, porque para mim ir embora eu teria que voltar para lá. Uhum. Apesar Então, de que lá eu tenho uma casa, mas eu creio que seria mais difícil eu conseguir sair desse padrão, estando sim, lá. sim, tá. Então, é o que eu ia dizer aqui, ó, e é teste, tá? Aí é teste, mas ela poderia voltar? Poderia voltar, mas aí a postura tem que se manter. E aí tem coisas, como ela disse, seria mais difícil sair do padrão. A distância geográfica não resolve a dependência emocional. Mas, sabe aquela. É sua muleta, sabe? Do tipo assim, bem, eu estou resolvendo a minha dependência emocional, eu ainda não estou pronta, mas o fato de eu ter distância dificulta eu ficar lá mamando no meu pai. Então, ter distância geográfica contribui para que eu siga essa postura mais fácil, sabe? Só que não adianta eu estar em outro lugar se eu não resolver a dependência emocional. Fica clara essa diferença? Fica, Yuri? Para mim, sim, Beleza, para vocês também? É isso, ficou claro, querida? ficou, agradeço. Então tá bom, coloque em prática e depois vem Vou contar pra seguir gente. agora nesses traços que você me apoiou aí. Maravilha, se precisar, assista de novo, tá bom? Obrigada. Beijo, tchau. Traz o Gustavo Corvo, Pablo. Entenderam, gente? Contem aqui para mim quando vocês estão pensando em avançar, em prosperar, se tudo que a gente conversou aqui está ficando claro para vocês. Tinha uma pergunta aqui falando assim: eu não estou ganhando dinheiro, que protocolo eu rodo? E aí vocês já se responderam ali, mas o caso da Euri é a prova disso. Não existe um protocolo. Ai, não tem dinheiro, tem um protocolo para dinheiro. Não é isso. Para onde você tem que olhar? Para as relações. Sempre para as relações, tá? Ah, ainda não sei qual relação. Comece pelo protocolo do medo. E aí, o protocolo do medo vai te direcionar com quem você tem que rodar o protocolo de dependência emocional, beleza? Abre seu microfone aí, Gustavo. Bom dia, Tabita, tudo bem? Tudo bem, e você? Eu não sei se você lembra de mim, mas a gente já falou uma vez ao vivo, no Resgate dos Ah, você Otimistas. faz celebre comigo? Isso, Ah, isso. lembrei. Bom, eu posso contar aqui rapidinho que os milagres, né, de mudar a postura não param. Uhum. Para que vocês tenham uma ideia, né, mas chegou uma pedra ali que eu preciso resolver. Em, eu fui convidado pela editorial que editou meu livro em espanhol para a Feira Internacional do Livro. Eu até rodei um protocolo, achei que tinha que fazer um pense comigo e virou um celebre comigo lá no meu GPS, porque eu ainda estava no GPS preparatório, porque eu achava que eu tinha medo de viajar. Eu tinha medo de viajar sozinho, porque era a primeira vez que eu ia ir lá para Buenos Aires pelos meus próprios meios, não pelo dinheiro da empresa, tá? Daí aconteceu uma mágica. Eu fui, consegui levar a minha esposa, recebi um dinheiro que eu não estava esperando receber, fui para lá, apresentei meu livro e, do nada, recebi um convite de um cara que ele
faz o maior evento presencial de desenvolvimento pessoal da Argentina. Eu vou ir como convidado de honra dele na próxima semana. Bem, mas que é o que está acontecendo? Eu estou agora numa transição, saindo da empresa onde eu estou trabalhando, eu vou para uma empresa onde eu vou entrar como sócio. Mas naquele evento, primeira coisa, o fato de eu ter ido para Buenos Aires fez que o meu chefe atual, que é da empresa onde eu estou saindo, ele virasse um vengador, em todo o sentido da palavra. Fosse o quê? Bem, Desculpa. virou um vengador. Ele está Tá, agindo desde a tá. postura do vengador, tá? Ele falou bom, que ele não achava que eu teria os meios suficientes para me movimentar sozinho para lá, para Buenos Aires, que eu não ele ficou impressionado por eu conseguir me suster lá, bem, e mandou dos outros colaboradores a me perguntar por que que eu não tinha aproveitado essa oportunidade para eu fazer networking no nome da empresa. A minha resposta tem a ver muito com o que aconteceu depois de eu rodar o protocolo de dependência emocional. Bem, porque eu falei para eles, olha, se a empresa queria que eu fizesse networking, era muito simples. Era simplesmente eles bancar a minha viagem, eu ia lá em nome da empresa. Não aconteceu isso, foi o nome do Gustavo Corvo. Eu paguei tudo, fiz tudo lá. E daí, tudo ficou bem. O que é o que está acontecendo agora? Ontem, eu recebi a informação de que para esse evento que eu vou como convidado de honra, eles vão ir também. O pior não é isso, é que também vai estar lá o meu futuro sócio. Eu vou assinar o contrato hoje, vai estar lá meu futuro sócio e a estrutura da empresa nova. Então, eu, na verdade, não sei como é que eu vou fazer, porque, primeiramente, eu vou falar com meus futuros sócios, né, para falar para ele aquela situação e que ele compreenda que a comunicação vai ter que mudar. Por quê? Porque na empresa onde eu estou agora, eles não sabem que eu vou sair. Foi uma das condições que o sócio me falou, Gu, vamos montar a estrutura toda, quando já tudo esteja operativo, já pronto para começar a operacionalizar, você pula daquela empresa e vai trabalhar conosco. Eu topei. Para mim foi uma transição leve Uhum. e foi ideal. Só que agora com essa situação nova que eu, muito provavelmente a gente vai se achar lá, todo mundo aquele evento. Eu não sei como é que eu vou, não sei como é que eu vou poder manter essa situação, né? Tá. Primeiro, existe a possibilidade da empresa atual saber de forma pública que o cara que está lá é o seu futuro sócio? Não, não tem. Não tem. A Hum. gente tem sido muito cuidadoso nisso. Nós até assinamos, somos 3 sócios, a verdade, os 3 assinamos um contrato de confidencialidade, porque a cada um está assumindo um risco no momento que estamos criando a empresa, antes dela sair já no ar, né? Tá. E qual é de fato o problema de vocês estarem no mesmo ambiente? Olha, a verdade é que a situação atual na empresa está bastante pesada, né? Para que você tenha uma ideia. Na empresa onde eu estou agora, que a gente ensina a fazer investimento e ajuda as pessoas com educação financeira, a empresa tem 10 horas de aulas ao vivo por semana. Só Uhum. que as de 10 horas, 8 sou eu que dou. Bem, o chefe atual, ele está incômodo, está desconfortável pelo fato de que o carinho dos alunos se manifesta mais para mim como pessoa do que para ele. Tá, Então, então, qual que é a situação? Que, olha, que eu possa, em algum momento de raiva, falar o que não teria que falar. tá. Quando que você pretende sair da empresa? Daqui a 1 mês e meio, mais ou menos. Tá No bom. máximo em julho, já eu tenho que estar fora. Existe algum risco real ou você só tem algum desconforto dessa situação? Olha, existe um risco real, porque a cada vez a minha exposição eh, está sendo tirada, né? As minhas aulas que eu dou semanalmente, elas estão sendo apagadas na plataforma. Os próprios alunos me falam, olha, Gu, de alguma questão estranha, agora que estava lá no presencial com eles em Buenos Aires,
muitos deles me falaram, olha, a gente tá vendo que aquele cara tá agindo desde a inveja e tal. E, Se e a falta um mês e verdade para meio, por mim que você já não sai? porque a gente não tem a estrutura pronta para começar a operacionalizar e a rentabilizar a empresa nova. É só por isso. Tá. Mas eu acho que você não respondeu a minha pergunta. Qual que é o risco real de vocês estarem no mesmo ambiente juntos? Olha, a verdade, eu acho que não tem risco, agora que eu estou pensando. O risco é que eu saia, vamos dizer assim, que eu haja desde a raiva ou desde alguma emoção negativa e jogue fora tudo na hora, E por que diante você de todo teria mundo. raiva? Porque eu estava sendo muito mal pago lá. Eu estou sendo muito mal pago lá pelo trabalho que eu estou fazendo. Então, Eles não estão conseguindo enxergar o meu apoio dentro da empresa e mas aí é uma questão de você administrar o seu sentimento e, tipo, ir para a razão e parar de ter expectativas e colocar a intenção na mesa, que é você ter um plano. Você já vai sair, você já está montando seu novo negócio, você está em transição. A empresa não estava te deixando satisfeito, beleza. Ou seja, você já está seguindo o seu caminho. A questão é, está gerando já um ruído na relação de vocês. Então, a decisão que você tem que tomar aí é, beleza, compensa esse desgaste por mais um mês e meio? Existe outra coisa que você pode fazer para antecipar o seu plano? Então, você está diante, pelo que eu estou entendendo, esse evento só vai materializar o que você está vivendo no dia a dia. Um desconforto com seu chefe, um desconforto com a empresa, ou seja, a sua vida antiga e a sua vida nova vão estar no mesmo ambiente. E isso é um lugar desconfortável para você, porque é desconfortável para você hoje. Então, o que dá para ser feito? Será que não dá para antecipar? Que decisão você precisa tomar, tá? Se fosse para antecipar a decisão da saída, a ação da saída, como que você pode gerar dinheiro num mês e meio? Porque um mês e meio é um tempo curto. Não é um ano e meio, é um mês e meio. Então, será que dá para já fazer essa transição? eu Entende? tenho preparado já uma parte da minha reserva de emergência, né, para esse caso precisamente, né, porque a gente também está pensando que vamos agir com uma empresa nova. Eu não estou pensando de jeito nenhum em monetizar as pessoas que já me conhecem, né? A gente vai procurar uma clientela nova, precisamente para tentar evitar, porque vai ser do mesmo ramo. A empresa nova vai ser de investimento também. Então, em, Você tem algum contrato mas com concorrência? não, Tá. nenhum. É tão estranho, Tabitha, que na empresa onde eu estou agora estou de freelancer desde faz 4 anos. Uhum, uhum. E eu já falei lá as minhas intenções de progredir, qual que eu estou pensando Tá. Qual que é o o que eu medo que estou pensando. surge? Beleza, vou encerrar esse contrato aqui hoje. Que medos e desconfortos surgem? Olha, de eu ficar algum momento sem o dinheiro suficiente para poder manter a minha família. Tá. E o que você pode fazer para não ficar sem dinheiro? Eu procurar voltar a dar os meus próprios treinamentos que eu dava faz 2 anos atrás, procurar monetizar algumas outras coisas, bem, além de diminuir um pouco o gasto do custo de vida para poder usar a reserva de emergência. Uhum. Percebe que aí é uma questão de uma decisão de colocar na balança. Você tá. É um risco real e não é. Eu vou te dar um exemplo pessoal e aí você me diz se faz sentido. Tipo, não quero usar reserva de emergência. Apesar de que a reserva de emergência é para momentos assim, né? Então você tem que ter reserva de emergência e os seus outros investimentos. Se você dá aula, você sabe disso. Então, a questão é, a reserva de emergência é para isso. Quando eu fui sair do Corpo Explica, eu avisei, tipo, em julho. Eu já estava muito cansada, eu não queria mais, mas eu era tão comprometida, tipo assim, eu dei a minha palavra, e para mim o bom relacionamento era muito importante, que eu falei, beleza, eu tenho entregas para fazer até setembro. Então, eu não vou avisar lá na frente. Como minha decisão está tomada, eu tomei a decisão e avisei no outro dia. Então, eu falei, galera, eu vou sair, mas eu vou ficar até setembro, que é quando encerram as minhas entregas.
E para mim foi pesado carregar isso, porque eu assumi demandas de outras pessoas que não puderam estar na empresa. Então, isso pesou muito. Talvez se eu não tivesse assumido tantas demandas, não teria ficado tão pesado. E a questão é, você não pode ficar, você não quer ficar. Eu falei, não, minha decisão está tomada. Então, eu comuniquei e saí no bom relacionamento. E aí, dado a sua reação corporal, pelo visto, a sua imagem, o bom relacionamento, tudo são coisas importantes para você, apesar de que esse bom relacionamento já não existe tanto. Não é? Então, nesse momento, eu colocar na balança, o que é mais importante para você? Pelo que você está contando, sair agora, se vai te gerar tanto desconforto ter no mesmo ambiente a vida nova e a vida antiga, cara, talvez não exista um risco real, mas é um risco que vai mexer com você. Então, você tem que assumir um risco calculado, que é deixa eu sair antes, usar um pedaço da minha reserva de emergência, ter um plano B e seguir daqui. Aqui é um risco calculado. Entende? Você vai ter que querer. Tá, qual risco você quer correr? É tão assim, Tabita, que num dos áudios diários do Elton, eu percebi, eu falei, o Elton tá certo. Eu sei que se eu fazer o meu melhor, seja aqui, seja lá, seja na empresa de outro, seja na minha própria empresa, não tem como dar errado, porque eu vou Uhum. fazer tudo que eu tenha que fazer para que o plano dê certo. Então, você tem que E antecipar um passo e é isso. isso, Entendeu? isso. Busca os seus aliados, busque a sua mulher, talvez você só precise de um pouco de encorajamento para se sentir mais confiante, mas aí é uma decisão de risco calculado e às vezes antecipar um passo que você já está pronto para dar. Isso é bom, é um problema Verdade. bom. Mas é um happy problem, porque eu escolhi esse problema, querida. Eu Exato, é escolhi um esse problema. problema bom. É isso. Beleza? Obrigado, Tabita. Nada, um beijo, querida, até mais, tchau. Pablo, traz o Celebre Comigo de hoje. Gente, que gostoso. Olha só, hoje era um encontro de Pense Comigo para avançar. E olha que gostoso. Foi muito bom. Todos os problemas que vocês trouxeram eram problemas bons, são problemas de avanço. Então, primeiro, Nil, né? A Nil é um problema bom, apesar de ser difícil, é um problema bom. E aí, o que acontece? A Euri também é um problema bom, apesar de muito difícil, porque ela está diante de uma possibilidade de romper um padrão e crescer e seguir na vida, certo? E o Gustavo também, ele vai ter que antecipar um passo. Então, galera, que incrível, que incrível! Todos esses Pense Comigo de hoje evidenciam que vocês estão prosperando, por mais que possa estar em dificuldade. Então, parabéns, vocês merecem e não parem. Os Pense Comigo de hoje foram exatamente a proposta do que a gente tinha aqui. Como olhar e continuar avançando e prosperando. Então, vocês estão diante de problemas bons. Que bom! Essa é a oportunidade de vocês avançarem, de vocês desencolherem, de vocês crescerem ainda mais. Sério, parabéns, vocês merecem, não parem. Continuem assim. E aí, Miriam, tudo bem? Como você está? Abra o seu som. Olá, tudo bem? Bom dia, tribo. Bom dia. Diga de onde você está falando, anfitriã de qual GPS, quem você está trazendo? Eu sou anfitriã do RSI 1025, sou do Rio Grande do Sul, né? Estou em Frederico Westphalen, mas a minha região é de Carazinho, ali no norte. Estou trazendo a Adriane, que foi a minha aliada no GPS, a primeira regionalização nossa, e hoje eu sou anfitriã dela, no 1025, né? Então foi uma grata surpresa que a vida me trouxe. E ela também é anfitriã, e ela é muito esforçada, ela é muito assim, faz o arroz com feijão, ela faz o PDA, pede apoio no grupo. A virada de chave dela é sempre essa, pedir apoio. Ela se vê na dificuldade, ela vê que está na pré-queda, ela pede apoio. E eu sempre reforço pedir apoio no grupo, porque pode servir para as outras aliadas, aquele repertório, né? Me vi em todos esses Pense Comigo de hoje. É bem assim, me vi em todos. E eu tenho certeza que as aliadas do grupo também. E é muito produtivo quando a gente consegue compartilhar, né? Então, é isso que aconteceu com a Adriane, é isso que ela vai compartilhar.
Estou com ela desde agosto. E nessa nova regionalização nós estamos juntas e presentes, que é o diferencial nosso, é esse. Estar sempre juntas e presentes, né? Que gostoso. E como é para você ser anfitriã, ver suas aliadas avançando, vendo elas prosperando, vendo a vida ser justa e com todo o empenho, fazer o arroz e feijão, fazer o básico? Como é para você, como anfitriã, que está aqui mais perto da gente, que está sendo sempre treinada, que está recebendo orientações? Como é ter essa experiência de viver o lugar de anfitriã? Olha, eu vou dizer assim, é maravilhoso, porque eu avanço junto com elas, eu desenvolvi muito como anfitriã quando eu comecei a me expor, porque eu tenho dificuldades como elas, eu passo os mesmos pontos cegos, eu tenho as pré-quedas, e essa era uma pré-queda, mas eu abracei. Porque segunda-feira eu concluí a minha inscrição para ser analista do Corpo Explica, e eu disse para a Bruna, eu tenho uma dificuldade imensa de me expor, eu não gosto de aparecer, eu vou esperar a vida me dar um tempo, vou me preparar e depois eu vou me expor. E a vida disse, não, não, não. Terça-feira já veio essa oportunidade. E eu disse, Adriane, vamos abraçar a queda e pegar impulso? E ela disse, bora lá. Então, Que legal. abracei e estou aqui. Veio um baita teste. Eu sempre digo para elas, é tatame. A vida vai nos testar. A Adriane disse, Miriam, tá doendo. Eu disse, você vai criar musculatura. É que nem academia. Uhum. Você vai sentir dor, mas depois tu vai acostumar e vai vir um novo peso, uma nova postura. Sempre reforço a postura, porque o momento que eu reforço isso para elas, eu estou reforçando para mim. Uhum. Sempre que eu cobro ela, eu estou me cobrando, né? Uhum. Do primeiro grupo, eu já vinha com essa dinâmica, junto, presente. Eu sou gente como vocês, eu sou falha como vocês. Então, o primeiro era muito unido, esse segundo é muito unido. E eu me sinto realizada, porque antes do GPS eu era uma dona de casa frustrada, depressiva, não tomava banho, não saía da cama. Já me formei como terapeuta, então vir como anfitriã é meu efeito paralelo, foi meu primeiro efeito paralelo, ser anfitriã. E todos os dias elas me puxam, todos os dias elas me desafiam a ser a minha melhor versão como anfitriã, né? E elas vivem me elogiando, e eu adoro isso. Estava elogiando aqui. Elas dizem, tu é maravilhosa, tu é a personificação de uma anfitriã. Eu tenho duas aliadas que quiseram ser anfitriãs porque elas falaram, você é minha referência. E eu fico muito feliz, né? E eu quero continuar com essa dinâmica. Quando elas vencem, quando elas alcançam, eu alcanço junto. Eu sinto bem isso aí, sabe? Eu avanço junto com elas. Eu estou muito feliz e de poder apresentar essa aliada memorável. Que gostoso, que delícia. A galera tava falando assim que você é maravilhosa, que você apoia muito e que Eu amo elas! que gostoso. Gente, isso é muito real. A você aprender com a dificuldade do outro, quando o aliado traz e tal. Eu sempre me vejo assim, às vezes a gente está no ponto cego, em algum lugar, ou mesmo dentro do encontro. Tipo, vocês trazem uma coisa aí eu trago, eu falo, puxa, isso aqui eu deixei passar, eu preciso melhorar. Puxa, olha aquilo lá. Então, tipo, é isso, é uma melhoria contínua. E aí, como eu disse, às vezes Isso. está no palco ali do ponto cego, algum evento, aí vocês trazem uma questão, eu fico olhando aquilo, aí tem hora que eu até me perco ali, porque eu entendi tanto, falei, ou então, nossa, isso dá uma aula, nossa. Então, é aprendizado o tempo todo. Isso. Tipo, quando o Elton fala, vocês me melhoram e vocês me ensinam, é real, gente. É realmente isso. É E olha isso. aqui, a anfitriã está dizendo exatamente isso. Que incrível! Isso é o poder da tribo, isso é muito É maravilhoso. o poder da tribo, a nossa união. E a gente não compra o problema da outra. Uhum. E às vezes a aliada tá tão perdida na emoção que ela não consegue pensar, e eu digo, pensa com a gente. E dela vai escolher o que é melhor para a vida dela. A decisão tá com ela. E a Adriane, ela sempre faz isso. Ela percebeu que ela estava num ponto cego, ela decidiu pedir apoio e ela foi para ação. Ela pediu apoio no grupo, né? Então, no fundo, sempre é PDA na veia, que eu digo, né? É E isso. depois que elas decidem, eu digo, bora pro tatame, vai doer como nunca para não doer nunca mais. E você não está sozinha. Sempre isso eu reforço. Vocês não estão sozinhas, né? Então eu creio que é muito isso aí, o diferencial, né? E eu amo elas. Vamos trazer ela aí, então, para a gente conhecer. Bora, Adriane! Traz ela aí, Pablo. É o que ela falou. Vai doer muito para não doer nunca mais. É exatamente isso. É exatamente isso. Que Tchau, gostoso. Prazer tchau. em conhecer. Prazer em te conhecer. Igualmente. Beijo.
Vamos. O Pablo tirou ela rápido da tela. E aí, Adriane, tudo bem? Abra o seu som. Ixi, não abriu. Agora sim? Sim, tudo bem? Bom dia, tudo bem e com você? Bom dia, tudo bem também. Diga desde quando você está aqui, quantos anos você quer viver, solteira, casada com filhos? Sim. Então, primeiramente, bom dia a toda a tribo. Para mim é maravilhoso poder estar aqui hoje para celebrar. Um pouco nervosa, mas a emoção nesse momento não importa, mas sim o que eu alcancei. Eu tenho 27 anos, quero viver mais 73. Eu sou aliada no GPS RSI 1025 e anfitriã 1021. Vou contar para vocês um pouco do que eu estava passando e do que foi acontecendo, né? Eu estava numa situação de desemprego, desanimada, sentindo culpa, todos os danos da dependência emocional, e eu não estava fazendo feijão com arroz. Eu pensei, bom, algo de errado não está certo, né? Então preciso fazer alguma coisa. Notei que eu tinha medo de dar certo. Então eu rodei o protocolo do medo, mas eu vi que parecia que ele estava vago, sabe? Pensei, tem algo aqui que eu não estou vendo. Eu mandei o protocolo preenchido no grupo e falei, ó, pensem comigo, o que tem nesse protocolo do medo que eu não estou vendo? Porque eu sabia que tinha um ponto cego ali, mas sozinho eu não ia conseguir ver. Então, nós fomos construindo uma série de coisas e dentro daquele protocolo do medo, nós desvendamos uma dependência emocional ali com os meus pais que estava sendo um ponto cego. Que foi numa situação de quando eu era criança, uma professora disse que a turma não seria ninguém na vida e eu peguei aquilo como se ela tivesse falado para mim. E percebi que o problema não foi o que a professora tinha dito, foi eu ter chegado em casa e não ter tido 2 adultos ou 2 pais para me dizerem que aquilo não era verdade. Então eu não fui protegida naquele momento. Então eu entendi aquilo, eu terminei o protocolo, decidi que eu teria que ter uma conversa difícil com eles, pedi apoio novamente de algumas aliadas ali para reforçar, porque eu não queria ter a conversa com dependência emocional, eu não queria ter nenhum padrão envolvido na conversa. Então, algumas disseram, olha, eu não falaria, eu simplesmente tocaria a vida, outras disseram, não sei, e quando eu conversei com a Miriam, ela disse assim, a decisão é sua, você decidiu, faça. E eu, então vou fazer então. Daí fui lá, conversei com os meus pais, foi uma conversa linda, muito leve. Eu fui lá, assim, não para culpá-los, para agredi-los, eu fui lá e simplesmente agradeci eles por, em outro momento, eles terem me cuidado. Por, em outro momento, eles terem me dado amor, por, em outro momento, eles terem me dado apoio. Mas que sim, em alguns pontos eles falharam, mas que eu também falhei em alguns pontos e estava tudo bem. Botei os limites ali de que, como era muito mais uma coisa, era externo, né? Era muito mais eu neles do que eles em mim, eu conversei com eles e eu decidi me afastar. Porque eu preciso criar musculatura para eu aprender a viver dentro desse relacionamento com eles. Então, para mim, fez sentido eu me afastar. E tudo certo. Fazendo isso lá, o meu casamento, que eu sou casada, não tenho filhos ainda, né? Mas o meu casamento deu um 180. Assim, foi questão de uma semana para outra. Eu não era tão motivada quanto esposa. Eu não desafiava ele, não mudava, recaía nos mesmos erros, na mesma procrastinação. Então, o nosso relacionamento estava ruindo. E essa minha postura de resolver o que eu tinha para resolver e de fazer o que eu tinha para fazer, deu um up. Então, nós alinhamos, nós construímos objetivos juntos, eu comecei a fazer o que eu tinha para fazer e eu vi que começou a ficar muito mais leve, né? Nesse meio tempo, eu comecei a notar alguns outros pontos ali que eu estava pecando e eu já pedi para isso comigo no grupo de novo. Enxerguei um outro ponto cego de relações que eu tinha com dinheiro, que eu queria gastar dinheiro em qualquer coisa. Então, ali numa semana, a minha conta que estava em 0, não tinha nenhum dinheiro ali. 2 dias depois que eu disse o primeiro não para uma compra boba que eu não dizia antes, a minha conta em 2 horas depois foi para R$600.
apareceu um cliente de contrato para mim fazer um contrato para ele. Participei de uma reunião lá dentro daquela empresa onde me foram colocados outros problemas na mesa que eu podia resolver para eles. Isso tudo foi depois daquele encontro de renda extra do Elton. Então, eu já sabia como me posicionar, resolvi, o dinheiro apareceu, e dentro de todo esse desafio e de todo esse crescimento, eu percebi que a postura que eu queria ter como esposa poderia melhorar, porque eu estava ainda escondendo algumas coisas do meu marido. Então, eu fui de novo, Miriam, tô aqui, eu preciso fazer alguma coisa, estou perdida, mas estou com medo. Rodei o protocolo do medo de ser deixada, de ser abandonada, e ontem eu coloquei para o meu marido onde eu estava errando com ele. Então, a gente está num momento de adaptação, porque não foi fácil, mas não precisava ser fácil, eu precisava fazer. Então, eu falei com ele, coloquei os motivos e disse, olha, eu errei, e eu sou humana, e pode ser que eu erre de novo e tá tudo bem, né? Mas eu quero que a gente seja melhor. Então, eu assumi essa postura de ser memorável no meu relacionamento, né? Porque é isso o que me impulsiona. O amor que a gente tem é o que faz dar tudo certo, é o que dá sentido para os meus sonhos, para minha vida, e eu não quero outro marido, eu quero ele. Então, eu vou lutar por isso sim. Então, me posicionei, conversei com ele, está sendo difícil, mas nós estamos com novos alinhamentos, com novas perspectivas e um novo relacionamento, porque eu sou uma nova pessoa. E tudo isso graças ao GPS. Uau! Parabéns, você merece, não pare, que incrível! Isso é muito legal, tudo isso que você trouxe. Inclusive a postura das suas aliadas, a postura da sua anfitriã, e a sua postura em tudo isso de, eu faria, eu não faria, eu não sei, essa decisão é sua. Cara, que legal essa dinâmica, essa conversa dentro do grupo, porque isso é muito real. Tipo, beleza, se eu fui pedir apoio, tem coisas que é isso, gente, tem coisas que vão ser opiniões. Peraí, eu no seu lugar não faria. A outra, eu não sei. E aí, não, essa decisão é sua. E aí, olha que incrível. E no fundo é isso, gente. No fundo, vocês só estão querendo um encorajamento, mas no fundo é isso. A decisão sempre é sua. E olha que interessante ela ter bancado. Tem alguém aí com áudio aberto, ô Pablo, dá uma olhada aí. Tá com vento, alguma coisa assim. E aí, olha que incrível. Dentro disso, você foi lá e fez, e olha quanto tudo isso mudou. E provavelmente isso te encorajou a fazer todos os outros passos seguintes. Então, esse foi o primeiro passo inicial necessário para que todos os outros pudessem ser feitos. Pablo, você me ouviu? Dá uma olhada aí quem está com o áudio aberto. Obrigada, acho que resolveu. Maravilha, isso é muito gostoso. E para quem está vendo de fora, eu sempre gosto quando vocês trazem o processo, porque o processo que para mim parece faz a mágica ficar ainda mais bonita, né? Então é de repente sim, do nada não. Então, querida, obrigada por compartilhar, parabéns, você merece, não pare, foi lá, constrangeu a vida e que os resultados continuem aparecendo, vocês continuem prosperando cada vez mais, viu? Adorei te conhecer e saber de tudo isso, obrigada por compartilhar. Eu que agradeço a oportunidade e eu gostaria de deixar uma pequena observação, que seguir as premissas do GPS e ter uma anfitriã que reforça as premissas, que reforça todas as frases, assim, não precisa ser fácil, precisa ser feito. A postura da Miriam o tempo inteiro foi seguindo as premissas do GPS e ela não saiu daquilo ali. É assim, vai lá, você consegue, você não está sozinha. Isso foi fundamental. E o que outra coisa foi fundamental é eu ter pedido apoio, eu ter lembrado que não estava sozinha e eu ter feito feijão com arroz. Então, muitas vezes a gente se encontra num momento de dificuldade, num momento que a gente está perdido e a gente não usa a ferramenta que a gente tem, a gente paga para isso, né? Então, isso é que é o fundamental. Se a gente quer que as coisas aconteçam, a gente tem que fazer a nossa parte, que é o feijão com arroz. Então, lembrem-se de fazer o que tem que ser feito. Que o Elton sempre fala, vocês todos sempre falam, para de usar o dedinho que usa para apontar, abre o ouvidinho que tem que ouvir, anota o que tem que fazer, pega a caneta e vai fazer protocolo. É isso o que funciona.
Obrigada. Nada, querida, um beijo. É isso, é que ela falou, é muito real, né? A gente pagou por isso. É sobre isso. Ou seja, pagou, use ao máximo, faça muito uso disso, certo? Isso é de fato o real. Muito, muito bom. Gente, eu achei esse encontro incrível. Foi muito satisfatório e inspirador ver o quanto vocês estão avançando, o quanto vocês estão prosperando, o quanto vocês estão fazendo o que realmente precisa ser feito. E como a Miriam e como a Adriana disseram, é isso, fazer o arroz com feijão bem feito, fazer aquilo que precisa ser feito. Fim. E é isso, beleza? Então foi muito gostoso. Tinha uma pergunta aqui. Como sair do padrão antigo? Sinto vergonha. O caminho você só faz caminhando, certo? Então, como que eu saio do padrão antigo? Primeiro, identifique. Sinto vergonha? Faça um PDA sobre isso. Sinto vergonha. O que você pode fazer para poder sair do padrão antigo? E a vida vai te trazer oportunidades, a vida vai te trazer oportunidades. Hoje eu tô até sem a pulseirinha, mas não tem que colocar aqui, porque eu tenho que colocar lá no nosso grupo, que tem eu, Ramon e o Elton, porque eu acho que eu já tenho os meus 3 coisas que eu não desencolhi. Eu tirei porque ela soltou o negocinho, mas eu tenho outra aqui para colocar. E aí, se eles concordarem que eu saí do meu padrão antigo, eu já vou estar liberada para pulseirinha, mas para tirar. Mas o que que acontece? A vida vai te dar oportunidades. E aí, vou dar um exemplo aqui. Quem assistiu o podcast viu que falou, beleza, o Elton falou, coloca a pulseirinha e você só vai tirar. Você acha? Você acha, querida? Se você me der um desafio, esquece, eu sou movida a desafio. Um dia, o Elton mandou e falou, alguém faz o áudio diário aí hoje? Aí eu falei, eu tô muito cansada, não consigo. Aí ele falou assim, mas nesses dias são os melhores áudios. Eu falei, então pode deixar. Aí eu cheguei em casa, né? Falei, nossa, acho que eu não queria. Aí a minha filha, mas você caiu nessa, ele te pegou direitinho. Eu falei, eu sei, mas o problema é que eu gosto, entendeu? Então é sobre isso. E aí eu falei, beleza, o que que eu preciso fazer para me desencolher? E aí tinham 2 relações específicas que era onde eu mais me encolhia. E na viagem, uma dessas pessoas me chamou e eu nunca contava. Eu sempre me encolhia. Aí a pessoa me chamou, eu falei, eu tô em Cancún, eu nadei com um golfinho, e eu fiz tal coisa, e mandei foto, e falei tudo. E aí eu peguei e falei, tá aí, eu me desencolhi. Foi a primeira vez que eu contei o tanto que eu estava feliz, o tanto que a minha vida estava boa para essa pessoa, sem o medo de ela ficar ofendida ou de ela não estar bem. Cara, eu contei e foi isso. E foi isso. E eu já fiz várias outras coisas, depois conto para vocês. Então, como que você sai do padrão antigo? Pela decisão. Pela decisão. Achou que faltou foto de Cancún. Quis ficar focada lá, depois eu vou soltando para vocês. Já tem 2 lá no meu perfil, no feed. Quando você quer sair de um padrão antigo, é a partir de uma decisão. E aí você vai ficar atento e se colocar à prova sobre isso. Tenho vergonha. A Miriam disse aqui, eu não ia fazer a prova, e porque eu tenho medo de expor. A vida foi lá. Você tem medo de expor? Então, peraí que eu vou te dar uma oportunidade. É real, gente. A vida vai dar oportunidades para vocês. Vocês precisam ver diante do problema, se ver diante do desafio, abraçar isso, encarar e falar: é isso, vamos lá, vida. Então, se proponha, decida sair do padrão antigo. Quando você decidir, fique atento, procurando oportunidades para poder encarar o desafio, para que você tenha a possibilidade de encarar o problema. Então, eu decidi não fazer mais. Eu decidi não gritar com os meus filhos. O que vai acontecer? Seu filho vai te enlouquecer para você poder gritar. O que você vai fazer? Você vai decidir não fazer aquilo. Entende? Como você sai do padrão antigo? É assim, beleza? Maravilha, foi um prazer estar aqui com vocês, como sempre. Lembrem-se sempre de responder a pesquisa, eu não falei no início, mas isso é uma prática que a gente tem aqui, e a gente está coletando esses dados, vocês não sabem, mas nós temos aqui dentro do nosso roteiro de planejamento que nós teremos um formato dos encontros, nós ainda não sabemos como, isso talvez vai demorar, mas nós temos a gente vai mudar o formato dos encontros de alguma maneira. Então,
Dito isso, as pesquisas são sempre muito importantes para que a gente entenda do que vocês gostam, do que vocês não gostam, o que foi bom, o que foi ruim, o que dá mais certo, o que traz mais resultado. Então, sempre é muito importante, porque por que a gente faz pesquisas? Aqui, né, de satisfação, para que a gente saiba onde melhorar, para que a gente faça uma melhoria contínua. Porque aqui dentro, gente, assim como eu sou movida a desafios, a gente é movido a sempre entregar o melhor para vocês, beleza? Um beijo, vai lá no seu GPS, fale para os seus aliados, para suas aliadas que não assistiram, assistir esse encontro, porque ele está riquíssimo e muito inspirador. Um beijo para vocês e até mais. Tchau!